de Saulo, que depois passou a ser Paulo. Atos 1 diz, Saulo, ainda afegante por ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu solicitação para ir em Damasco, diz aqui, e solicitou cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso se encontrasse alguns que pertenciam ao caminho, assim, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos a Jerusalém. E aqui, e no caminho, a história você já conhece. No caminho, ele foi impedido. Vamos ter essa referência aqui no verso 3, onde diz: E enquanto viajava, ao se aproximar de Damasco, de repente foi rodeado por uma luz brilhante que veio do céu. Aí temos aqui um fator interessante. Vamos fazer uma pequena abordagem. Nós temos: E enquanto viajava, ele estava em viagem, ao se aproximar de Damasco, logo no começo, de repente foi rodeado por uma luz que veio do céu. Então aqui vai dizer que foi uma luz. Nós temos o fator escritor, que escreveu isso aqui, que está narrando, que está relatando a questão. Paulo não atestou ainda. Vamos para o 4. Caindo por terra, o grego usa aqui a expressão epi, que é caindo sobre a terra. Aí temos: ele ouviu uma lego, a voz que dizia para ele: Saulo, por que me persegues? Dioko, por que me persegues? Dioko, em grego, persegui. 5. Ele perguntou: quem és, Senhor? Quírio, Quem és, Quírio? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. E é difícil para você resistir aos espinhos. Então, nós temos aqui esse relato. Aí vem a questão. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não esteve entre os discípulos de Jesus. E dentro de uma legalidade normal, teria que estar entre os discípulos para que ele pudesse ser apóstolo. O único requisito que ele tem, que vai testificar, que vai comprovar ele como apóstolo, é esse relato aqui, esse evento que ele passou. O que valida ele como apóstolo é esse relato aqui. Agora, se ele, vamos supor que a veracidade desse relato, ela seja no mínimo duvidosa, vamos afirmar, mediante isso, que a gente realmente teria dificuldade para atestar o apostolado de Paulo. Nós sabemos também que Paulo, ele foi realmente o grande homem. O homem que realmente levou a mensagem para os gentios, além de explicar com excelência a mensagem para os judeus. Foi um homem muito importante. Então nós temos aí, Paulo realmente sendo crucial nesse processo. Então nós temos vários meios para entender. A gente vai ver aí, diante de problemática e soluções, a gente vai ter bastante meios para ver realmente essa capacidade, necessidade, entre aspas, do apóstolo Paulo no processo do seu apostolado. Um homem crucial, realmente. Então, nós temos aqui, realmente a chegada do apóstolo Paulo no apostolado. O processo dificultoso, complexo, aqui é realmente essa falta dele, Ele não foi selecionado entre os 12 apóstolos e muitos trazem essa dificuldade. Porém, nós sabemos que esse trabalho de Paulo foi completamente necessário no processo. A gente precisava disso. A igreja primitiva precisava disso. Sabendo que o Evangelho de Jesus se resumia em Evangelho do Reino, Evangelho do Reino e a multiplicação desse Evangelho do Reino, ou seja, o compartilhamento desse Evangelho do Reino. É o ID que está em Mateus 28:19. E esse ID foi até 70, contudo, a mensagem continuou se propagando e indo
adiante. A verdade da igreja não parou de ser anunciada. O ID foi forte até o cumprimento, que é atingir tais povos. Todavia, a igreja que foi surgindo, os remanescentes dessa igreja continuou anunciando. Então, a força do ID para atender devidas localidades se cumpriu em 70. Todavia, a continuação do ID permanece, não com a necessidade de atingir tais localidades geográficas, que foi o caso de lá, mas no processo natural da multiplicação dos remanescentes, pelo efeito do anúncio do Evangelho. Então, o ID continuou nesse contexto. E Paulo, como ferramenta crucial nesse procedimento, nessa caminhada. A gente realmente precisou do professor Paulo nesse contexto, assim como a igreja primitiva da época.